e minha produtividade esses últimos dias está lá embaixo, e eu ainda também não consegui terminar de corrigir a prova de vocês, tá? Eu já informei a coordenação dos atrasos, das nossas mudanças e do novo horário, tá? E aí a gente vai, eu vou tentar organizar com os líderes, tanto da turma A, da B, da especial, todo mundo, para a gente ver se faz um horário alternativo aí nesse horário das 18 horas, para eu não ter que faltar na fisioterapia, para ver se eu melhoro o quanto antes, tá bom? Sobre o nosso assunto, a gente vai estar iniciando o nosso último módulo, né? E nesse último módulo, eu vou estar falando com vocês a respeito de radiologia abdominal e a respeito de radiologia torácica. E se a gente conseguir no final, dependendo de como for a evolução, a gente tenta falar um pouquinho de medicina nuclear também, tá? Gente, vocês estão vendo a projeção? Não, né? Ainda não. Agora estão vendo, pessoal, a projeção? Sim, professor. Então, vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre a radiografia do abdômen. A gente vai dar uma aula expositiva antes de partir para as discussões e para os tópicos de tomografia, tá? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é como que a gente faz o exame de raio-x do abdômen. Então, gente, a incidência básica que a gente vai ter, né, vai ser uma incidência em AP, tá? Onde o raio ele vai incidir primeiro na região umbilical e depois ele vai atravessar. E aqui, a radiografia do abdômen, a gente consegue ver inúmeras estruturas, como rins, diafragmas, consegue ver não, né? Ele pega o raio vai chegar nas estruturas, ver é outra coisa, né? Então, a gente vai ver todas essas, o raio ele vai pegar tudo isso daqui. E as principais incidências que a gente utiliza na radiografia, vamos ser essa daqui, ó, decúbito dorsal, tá? Então, meu raio, ele vai vir do umbigo e o paciente ele vai ficar deitado, que é o decúbito dorsal horizontal. E a imagem do decúbito dorsal horizontal é essa, tá? Aí você vai me perguntar, professor, o que eu consigo identificar no decúbito dorsal horizontal? Então, a gente está vendo aqui, ó, eu consigo identificar o contorno do fígado, tá? Eu vou apagar aqui agora, vocês vão ver que essa sombra a gente consegue ver, olha. Então, por exemplo, se eu pegar um paciente que eu estou suspeitando de uma hepatomegalia, eu consigo identificar por aí? Sim, a gente consegue. Nesse caso, a gente consegue identificar uma hepatomegalia, porque a sombra do fígado, ela é bem identificada. E por que a sombra do fígado, ela é bem identificada? Porque é um órgão mais maciço. E como ela está localizada aqui no hipocôndrio direito, a gente vai ver com um pouco mais de facilidade, porque não tem tanta posição gasosa. Os demais órgãos intraabdominais são um pouquinho mais complicados devido à interposição gasosa. Eles sempre estão juntinho do intestinal.
Talvez a loja renal aqui, talvez a gente consiga identificar ela nessa topografia, tá? O baço, a gente consegue ver uma sombrinha dele, tá? Mas vocês veem, gente, que é tudo muito reto. Tudo tem essa baixa sensibilidade, essa baixa acurácia para a gente poder identificar. E o que a gente consegue ver mais aqui é gás. Então, olha só, estômago. Aqui, alças de intestino delgado. E aqui, alças de intestino grosso. Tá? Então, eu vou comentar o seguinte. Como que eu sei descrever essa alça de intestino delgado e de intestino grosso? A primeira coisa, a gente vai vendo. As alças de intestino delgado, elas têm situação mais central. Elas vão estar aqui no meio. E as alças de intestino grosso, elas vão estar mais na periferia. Então, essa é a maneira que você colocar. Tá? Alças de intestino delgado no meio, alças de intestino grosso na periferia. Então, o primeiro tópico que a gente vai ver isso daí. Então, decúbito dorsal horizontal, essa é a imagem. A outra coisa é o decúbito dorsal com raios horizontais, onde você está vendo o paciente, o raio ele vai entrar de lado, ele vai entrar de um lado e vai sair de um outro, quase como se fosse um perfil. E esse é o aspecto que a gente vai ver. Na verdade, isso aqui é muito pouco utilizado na prática clínica. Outro é o decúbito lateral com raios horizontais, tá? Que também o paciente vai estar de ladinho, você vai fazer ele de lado, deitado, à frente para trás. E ele é muito bom para avaliar dúvida quando você está no caso de um pneumo peritônio, porque você mobiliza a alça intestinal. Então, a gente está vendo aqui, provavelmente o rebordo do fígado que desceu e o ar subiu, tá? Porque a gente vai lembrar que o ar no diafragma, o ar ele sempre sobe, sempre vai subir. Quando a gente está em pé, ele fica embaixo do diafragma. Quando a gente está deitado, ele sobe também, vai ficar aqui do ladinho. A mesma coisa do decúbito lateral com os raios horizontais. E aí a gente tem esse esqueminha, né, do que a gente vai procurar numa radiografia de abdômen. Tá? Primeira coisa, distribuição gasosa. Tá? Como é que é a distribuição gasosa normal? Tem alguns macetezinhos que a gente tem que você precisa saber. No estômago, todas as vezes, quase todas as vezes do raio-x, a gente via a bolha gástrica no raio-x de tórax. Aqui no abdômen, não, a gente sempre vai ver a bolha gástrica. Então, se você vê um estômago que está sem ar dentro, tem alguma coisa acontecendo. O intestino delgado, ele contempla alças que não tem tanto gás dentro. Se você ver muito gás no intestino delgado, você pode suspeitar de outra situação. E o intestino grosso, a gente vai ter gás principalmente na ampola retal e no sigmoide. Quando você não vê gás nesses locais, alguma coisa está acontecendo. Então, vamos lá. Distribuição gasosa normal. Então, olha só. Aqui, gente, eu estou vendo o meu cólon. Cólon ascendente. E aí vem o sigmoide aqui. Vem aqui. E aqui tem a minha ampola retal. Então, esse daqui, é o aspecto é o modelo que a gente vai ver do cólon. Então, você está vendo que ele está aqui. Tá? E a gente vê que o cólon, ele é a periferia, tá? O intestino grosso. Isso aqui é o que a gente chama do sinal da moldura. Então, a gente vai ver como se fosse uma moldura de um quadro.
E onde é que está o intestino delgado? O intestino delgado, ele fica aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Então, você vê que são bem menos alças identificáveis. E aqui a gente tem o estômago. Tá? Então, essa é uma distribuição gasosa normal. Gás dentro do cólon, pouco gás no intestino delgado, gás sempre no estômago. Tá? Nível líquido, pessoal. O que é essa nomenclatura nível líquido? A gente vai utilizar essa nomenclatura de nível líquido porque no estômago eu nunca vou ter só ar. Lembrar que no estômago passa alimento, passa bebida, a gente vai tomar água. Então a gente a gente pode ter um nível líquidozinho. Então o que acontece? Vamos dizer que aqui é meu estômago. E aqui ele vem, meu bulbo duodenal. E aí meu estômago está com ar, porque ele tem que ter, e eu tomei 1 litro de Coca-Cola. Então, olha só. O nível líquido ele vai se apresentar como se fosse dessa maneira. Você vê o líquido embaixo e em cima o ar. Então, essa daí vai ser a maneira que ele vai se apresentar. Tá? O intestino delgado. A gente pode ter poucas alças com nível líquido. Geralmente a gente não tem. E no intestino grosso, a gente nunca tem nível líquido. Então, por que é importante a gente saber o nível líquido? Porque se eu tenho muito nível líquido, nível hidroaéreo no intestino delgado, eu tenho alguma alteração. Se eu tenho muito nível líquido no intestino grosso, eu tenho alteração aí também. Então, olha aqui, pessoal. Sempre a gente vai ter um nível hidroaéreo e aqui no intestino delgado pouquinha coisa. Olha só como é que a gente vê o nível hidroaéreo. Dessa maneira. Lembrar que tudo muito retinho, ele no que diz respeito a ar e água, quando a gente vê alguma coisa retinha, é um nível, tá? Então, a gente vê aqui esses dois. Mais tarde a gente vai mostrar alguns exemplos para vocês. Aqui eu falei para vocês que o intestino grosso ele vai ser periférico, tá? E a gente vai ter as austrações. O que são as austrações? Isso daqui a gente lembra da anatomia, que a gente vai ter como se fosse aquela tênia, né, do intestino. Então, olha só, estou desenhando aqui, ó, fica esse aspecto. Isso daqui a gente chama de austrações colônicas, tá? E elas não vão estender pela parede. O que é estender pela parede? Você vê que ela faz isso, ó. E na alça de intestino delgado, o que eu tenho? Eu tenho isso daqui, ó. Eu vejo ela rodeando a parede. Vamos voltar lá. Então, o intestino delgado, como vocês já sabem, ele é mais central. As válvulas ou as pregas, elas vão rodear a parede inteira e elas têm um diâmetro máximo de 2,5 centímetros. Então, vamos lá. Posições. Eu tenho a posição supina, que é o decúbito dorsal. Tá? A gente vai estar deitado com a barriga para cima. A posição prona, ou reto o decúbito ventral. E a ortostática, tá certo? Ou decúbito lateral esquerdo. Essas posições, gente, elas são como se fossem substitutas, tá? A ortostática é o paciente em pé, tá? Então, ortostática em pé, prona para baixo, barriga para baixo, supina, barriga para cima. Gente, vamos lá. Até aqui, ficou alguma dúvida? Alguém queria perguntar alguma coisa? Quer que eu volte alguma coisa?
Professor, Oi. assim como ocorre no raio-x de tórax, tem alguma incidência que seja padrão no raio-x de abdômen? A principal, que é mais utilizada, é o raio-x de abdômen AP, tá? O decúbito e em ortostase. Então, você fazer deitado e em pé para você justamente avaliar esses níveis líquidos. E na rotina de abdômen agudo, ela tem a sua também. Beleza, então. Valeu. Então, vamos lá, gente. Então, o que eu tenho numa radiografia supina? Supina, barriga para cima. Sempre no AP, o que eu vou procurar? Padrão de distribuição gasosa. Então, vamos lá. Eu sei que o cólon está localizado na periferia. E o cólon localizado na periferia, ele vai ter esse aspecto de moldura. Então, eu sempre tenho que identificar, tá? Eu tenho também a distribuição normal do intestino delgado, que vão ser dessa maneira, tá? E aí, gente, eu tenho alguma alternativa, alguma coisa que eu possa utilizar para substituir essa incidência? A gente não vai ter alternativa aqui. Aqui eu vou ver alça, procurar calcificação e ver massas de partes moles. A gente vai ver que calcificação a gente vê alguma coisinha e massa de partes moles quase nunca. Sensibilidade muito baixa. Tá? Na radiografia de abdômen em prona. Olha só, pessoal, a diferença. Como é que eu sei que está prona? Olha aqui a síntese pública. Olha a diferença de uma para outra. Como se fosse um AP e aqui um PA. E aí, para que vai servir a incidência em prona? Para a gente avaliar gás no reto, no sigmoide e para a gente avaliar gás no colo, tá? Eu tenho alguma alternativa? Sim, eu posso fazer uma incidência lateral do reto para poder avaliar essa quantidade de gás, mas ela não é muito utilizada. E aqui, pessoal, a gente tem a incidência em ortostase, que é o AP em pé. Então, a gente falou AP em prona, que é o AP deitado. O AP vai estar barriga para baixo, desculpa, confundi. A gente vai ter o AP supino, que é barriga para cima, o AP em prona, no caso vai ser um PA, né, que vai ser barriga para baixo, e a gente vai ter esse daí, que é a ortostase, que vai ser o paciente em pé. Então, vamos lá. A gente vai procurar por gás fora de alça e nível hidroaéreo. Tá? Então, isso daí cada um desses daqui, gente, se procurar por, é para vocês identificarem o macete do que a gente vai procurar nessa incidência, tá? Mas todas são complementares. Então, vamos lá. Mais uma vez. Cólon. E aqui, ó, um gásinho aqui, outro gásinho aqui, outro gásinho aqui e outro gásinho aqui. Apagar para vocês verem como é que vocês conseguem identificar isso. Tá bom? E aí, pessoal, a gente sempre, quando a gente vai avaliar abdômen agudo, a gente pede uma radiografia do tórax, um AP em ortostase, que é um AP em pé. Por quê, pessoal? Existe, lógico assim, você quer avaliar uma radiografia do abdômen, você está suspeitando de uma obstrução intestinal, tudo bem, tá lá. Mas existe uma sequência que a gente chama que é a rotina do abdômen agudo. Vocês forem dar plantão em UPA, quando vocês forem trabalhar aí nos locais, vocês vão ver que existe essa rotina, que é o raio-x em AP deitado, AP em pé e a radiografia do tórax. Por quê? Porque ele vai complementar o estudo.
Aqui eu vou procurar principalmente pneumonia de base. Algumas pneumonias elas podem dar dor abdominal, derrames pleurais, que podem causar alguma coisa, ou então pneumoperitônio. Olha só, essa imagem aqui, eu consegui ver o meu diafragma, minha cúpula? Não. Então, a gente pode vir aqui, porque às vezes o paciente é muito comprido. Então, sempre vamos ter isso em mente, que a radiografia do tórax ela é complementar no caso do estudo de abdômen agudo. Gente, até aí tudo certo? Sim. Quem quer perguntar alguma coisa? Pode falar. Professor, outra dúvida. Volta um slide, por favor. Pode perguntar, pessoal. Professor, só uma dúvida. No caso, levando em consideração que vai ser uma radiografia em AP, a gente deve se atentar para alguma magnificação e achar que seja corriqueira e achar que é patológico? Sempre. Toda vez que você estiver fazendo um apelo, em consideração. Sempre. Tá certo. Mais alguma dúvida, pessoal? Obrigado. Beleza, então vamos lá. Gente, e aí falando da distribuição normal, que foi o que a gente disse agora eu vou falar um pouquinho com vocês da distribuição anormal. Tá? Então, o que é uma distribuição anormal, pessoal? O que acontece? Eu tenho mais gás do que eu preciso, ou eu tenho menos gás do que eu preciso, ou seja, mais ou menos do normal. Então, o acúmulo eu tenho uma alça intestinal aqui. Professor, O primeiro e principal motivo é esse, ó. Tem uma bola. Pode falar. tem como o senhor repetir rapidinho, porque deu uma travada. Tá bom. Obrigada. Vamos lá, pessoal. A distribuição gasosa anormal, tá? Então, por que eu vou ter mais ou menos gás do que eu usualmente tenho? A gente tem duas opções. A primeira opção é ilho funcional ou uma obstrução mecânica. Então, vamos entender isso daqui. Primeira coisa. Vamos dizer que eu tenho isso daqui, ó. Esse é o tamanho de uma alça normal. Vamos dizer que a minha alça está assim. Tá? Então, vou desenhar mais para cá para vocês dizer que ela está assim. Certo? Então, tem duas opções. Ou isso daqui tem alguma coisa obstruindo. E aí o ar, lembrar que a gente engole também ar quando a gente está falando, quando a gente bebe água, vai ar junto, que é o que a gente arrota, né? Então, olha só. Ele veio aqui e não passa, e ele distende tudo para trás. Ou então, gente, aquela alça, ela está sofrendo alguma coisa, ela está afuncional. Por exemplo, paciente acidentado. Eu tenho um paciente que sofreu um acidente de carro, capotou muitas vezes o carro, tal. Gente, o nosso corpo, o nosso organismo, ele é inteligente, tá? O que ele vai fazer? Ele diz, não, eu vou parar um pouquinho a atividade do estômago e vou mandar a minha energia toda para tentar recuperar do acidente. Daqui a pouco o estômago volta. E o nome disso daí, pessoal, é ilho funcional, então obstrução funcional. Houve um atraso ou alguma coisa que está atrapalhando o órgão em
desempenhar a sua função normal, tá? Então, a gente tem tanto o localizado quanto o generalizado, que é o que acontece. Paciente politraumatizado, paciente depois que saiu de cirurgia. Alguém aí que já deve ter acompanhado algum paciente no pós-operatório, a gente vê que o paciente no pós-operatório demora para o intestino funcionar. Por quê? O corpo ele é inteligente, ele vai dizer, não, gente, alguma coisa aconteceu. Mexer em tudo, deixa eu ver como é que está a situação aqui, antes de eu botar o intestino para funcionar. Depois que ele vê que está tudo ok, ele funciona. E aí a gente tem as obstruções mecânicas, que podem ser baixas ou altas, tá? A gente baixa o intestino grosso, tá? Bom, vocês conseguiram entender o que é a obstrução funcional e a obstrução mecânica? Vocês conseguiram entender a diferença de uma para outra? Alguém ficou com alguma dúvida nisso? Professor, Deu só para uma entender, dúvida. professor. O problema é que está Essa- travando um pouquinho, está atrapalhando, mas deu para entender sim. Professor, essa alça sentinela é o que você falou, né? Uma parte está obstruída, atrás fica aumentado, digamos assim. É isso ou não? Não. Tá confundindo. Eu tô falando de obstrução mecânica e tiro funcional. Deixa eu tentar fazer uma coisa, gente. Pronto. Vou ver se assim, gente, eu mandando a imagem, ele para um pouquinho, tá certo? Ok, professor. Para de travar. Vamos ver. Então, voltando, pessoal. A gente tem dois tipos de obstrução, tá? A primeira obstrução é a obstrução mecânica. Um exemplo, um cano entupido. Eu tenho um cano entupido, uma laranja está lá, algum cocô ficou do cano e não está passando nada para trás. Isso é uma obstrução mecânica. Então, se a obstrução mecânica é no intestino delgado, eu chamo ela de alta. Se ela é no intestino grosso, eu chamo ela de baixa. Obstrução mecânica, vocês entenderam o que é, né? Sim, sim. Sim. Ilho funcional, ou obstrução funcional, é quando o meu cano não está dando conta de bombear as coisas. Então, tem o cocô dentro da minha alça intestinal, ele está lá, não está obstruindo tudo, mas a minha alça intestinal, por algum motivo, não está conseguindo exercer sua função. Seja, ela está sofrendo alguma agressão, o paciente pode estar desidratado, pode ser um pós-operatório. Então, isso faz com que a gente tenha uma obstrução funcional, ou seja, a minha motilidade do estômago não está funcionando e eu não consigo passar o cocô e o gás para frente. Tá? E aí a gente tem dois tipos de ilho, que é o ilho funcional generalizado e o ilho adinâmico generalizado. Então, o que é? Às vezes eu posso ter só um segmento, ou seja, eu tenho aquele segmentozinho de duodeno que não está funcionando por algum motivo, mas o restante está ok. E às vezes eu posso ter generalizado, eu não tenho nada funcionante. Eu tenho uma obstrução funcional total. Conseguiram entender agora a diferença? Sim, professor. Obrigada. Gente, ficou alguma dúvida a respeito disso daqui? Para a gente poder seguir, para vocês entenderem, isso aqui é primordial. Deu para entender, professor. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Aquela tabelinha esquematizada que a gente faz, tá? Ilho localizado. O que é localizado? É quando eu tenho
um foquinho lá que está acontecendo alguma coisa com aquele foco daquela alça, que ela tem alguma alteração na função, tá? Vamos lá, por exemplo, desenhar. Isso daqui é minha alça. Então, eu tenho esse foquinho aqui, gente, ó. Que está correspondendo bem. Então, ó, o líquido vai tender a ficar aqui. Isso daqui é um ilho localizado. O ilho difuso, ele pega tudo. Então, é a diferença, eu tenho só um segmento. O que acontece, pessoal? Eu posso ter ar no reto ou no sigmoide? Sim, a gente normalmente pode ter. No ilho difuso, eu posso ter ar no reto ou no sigmoide? Sim, também posso. Na obstrução de Delgado, usualmente a gente não tem. Intestinos, a gente não tem. Essa tabelinha, depois vocês fotografam, que mais lá na frente ela vai fazer sentido para vocês, tá? Pronto, pessoal. Isso daqui é dinâmico generalizado. Vamos lá. Como é que eu sei que é um ilha dinâmico generalizado? Olha o cólon aqui na periferia. Onde é que ele vem? É difícil, gente. Não se assustem, tá? O cólon vai estar mais ou menos aqui. E olha o tanto de alça que eu vejo dentro, ó, no meio. Muita coisa. Aqui no meio, dentro do intestino delgado, eu tenho que ver pouca ou eu tenho que ver pouca. Então, ou seja, usa tanto do duodeno quanto do cólon. Então, isso fala a favor de uma obstrução generalizada, tá? Então, paciente pós-cirúrgico, paciente vítima de trauma, eu vou levantar a possibilidade disso, de um ilho adinâmico generalizado. Professor, o senhor pode explicar de novo, desde a parte que o senhor falou ali, o senhor fez o cólon na periferia e o ilho no centro, até o paciente cirúrgico aqui deu uma travada e não deu para entender o que o senhor estava apontando no meio. Falando ali da relação. Vamos lá. O que eu apontei no meio foi o seguinte, que aqui a gente tem, ó, pessoal, o cólon, ele está na periferia. E no centro, não é para eu ter essa quantidade de gás que eu tenho. Eu tenho muito mais gás aí. Lembra naquela primeira tabelinha, eu falei que a gente tinha pouco gás em Delgado. E olha o tanto que eu tenho aqui. Você há de convir comigo que é bastante. Quando a gente for treinando o olho, vocês vão ver que vão conseguir enxergar as coisas. E aí tá muito gás. Muito gás, eu fico, opa, tem alguma coisa estranha. Meu corpo está distendido. O meu intestino delgado está todo distendido. Alguma coisa está errada. E aí, quando você tem um paciente vítima de trauma, pós-cirúrgico, ou por algum anêmico, desnutrido, você lembra disso, tá? Que pode ser um ilho adinâmico generalizado. E aqui, ó, a gente tem um nível hidroaéreo. Gente, conseguiram escutar agora? Sim, professor, mas teve uma parte também que você falou mais ali do reto. Você estava mostrando, também estava cortando um pouco. Certo, gente, vamos lá. Então, aqui embaixo, só falei que a gente tem muito gás em todos os locais. Quando eu tenho muito gás em todos os locais,
eu tenho que sempre levantar a hipótese de exato. Isso inclui o reto. A gente vai ver também gás aí. Vamos lá, gente. Obstrução mecânica do intestino delgado. O alimento, ele segue esse fluxo. Estômago. Depois do estômago, ele vai para o intestino delgado. Depois ele vai para o intestino grosso. Nessa ordem, de cima. Vamos lá, eu quero que alguém me responda isso daí, tá? Então, para poder participar um pouquinho. Gente, se eu tenho uma obstrução a nível do meu estômago, meu estômago está obstruído, uma rolha aqui no meu estômago. O meu intestino delgado, ele vai estar como? Ele vai estar distendido? Não. Não. Ele vai ter ar dentro? Sim, Fiquei na dúvida. Acho que sim. sim. Acho. Não, não vai precisam ter lembrar. não, porque o Acho ar que não, entra junto professor. pelo estômago. Não, não vai ter não, vai ter não. Isso, vocês precisam Mas lembrar e o que já o ar, tava lá? aí é E o o ar pum. que já tava Esse lá? é o pum, né? Uma hora acaba, uma hora você não tem mais ar para soltar pum. É, realmente. O ar ele não fica parado. Tá? Então vamos lá, vamos seguir essa linha de raciocínio. Se eu tenho uma obstrução ao nível do estômago, o meu intestino delgado ele vai estar vazio. O meu intestino grosso vai estar como? Vazio também. Vazio também. Certo? Excelente. Então, quando eu tenho uma obstrução alta a nível de estômago, eu não vejo gás, nem intestino delgado, nem intestino grosso. Vamos lá agora mudar. Estômago, intestino delgado, intestino grosso. Gente, se eu tenho uma obstrução no meu intestino delgado, tá? Como é que vai estar meu estômago? Vai estar distendido. Porque acumulou ar distendido. ali e não. E ele não foi distribuído, professor? Por isso que ele estaria distendido? Não só ar. Você precisa lembrar que não só ar. Tem comida, tem líquido, tem suco gástrico, Não, tem sim, suco sim. bílio pancreático. Então, eu vou ter o estômago. Professor, e a parte que está anterior ao pode dar emese também? Pode sim. Qualquer obstrução pode dar. Valeu. Então, pessoal, a gente precisa ver. Intestino delgado, o estômago vai estar distendido. Vamos lá agora. Estômago. Intestino delgado. Intestino grosso. Vamos só voltar aqui em cima nesse outro exemplo. Nesse caso, o meu intestino grosso, ele ou vai estar cheio? É nessa que Travou. tá obstruído o intestino delgado? Se for essa, ele vai estar normal. Isso. Ele vai estar normal? O intestino grosso, sim. Normal não, ele vai estar sem ar sem líquido, fezes, essas coisas. Certo. E no intestino, lá o reto faz parte do intestino grosso. Você lembra que eu sempre disse que a gente tem que ver gás no reto. Sim. Tá? Então alguma coisa vai estar passando ar. Certo? Vamos lá agora, então, para esse outro exemplo. Se eu tenho uma obstrução no meu intestino, como é que vai estar meu intestino delgado?
Estendido. Como é que vai estar meu estômago? Estendido. Estendido também, certo? E meu intestino grosso, dependendo do local que foi a obstrução, vai estar distendido ou vai estar vazio. Vamos. Gente, vamos lá. Isso daqui é uma obstrução de Delgado. Me diga aí alguém achados que isso aí é obstrução de Delgado. Por que eu estou falando que isso é obstrução de Delgado? Pela localização, por você não conseguir achar o grosso na periferia. Excelente. Então, falou tudo. Primeiro, a localização. Olha só as alças, gente. Todas no meio. Isso daqui não é grafia de intestino grosso, tá? O grosso, ele fica aqui, ó, e eu não consigo ver. Então, olha só. Isso daqui é um típico caso de obstrução de intestino. Isso você vê, não tem nada de ar no reto e no cólon. Por quê? Porque o cólon e o reto não passou nada. Ele todo mundo entender o raciocínio desse raio-x, pessoal? Cortou muito agora, professor. Eu perguntei o raciocínio desse raio-x. Sim, professor, deu para entender bem que a característica principal seria, então, as alças do intestino grosso não estarem na periferia, né? Seria o achado principal de uma obstrução de Delgado. Bem, isso mesmo. Além delas não estarem, a gente não visualiza elas na periferia, a gente vê que as alças de intestino delgado estão muito dilatadas, tá? Então, elas vão estar aqui bem dilatadas, e além de estarem bem dilatadas, elas vão estar assim, ó, no centro ocupando. Então, isso daqui é delgado. Beleza, obrigada, professor. Olha aqui, pessoal, isso aqui é um caso, um exemplo de uma hérnia inguinal. A gente teve uma criancinha, né, que deslocou alças intestinais aqui para o interior. E aí a gente vai ver, tem gás na periferia? Sim. Tem gás no centro? Tem. Sim. Essa obstrução intestinal, ela é alta ou ela é baixa? Baixa. 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 Excelente. Então pronto, a gente já conseguiu topar. Na hora de você passar um caso para o cirurgião, você vai falar, estou suspeitando de obstrução intestinal baixa. Aqui a gente vai passar depois. Vamos lá. Aqui a gente já... Gente, aqui é de obstrução mecânica do cólon. Olha só como é que fica o cólon distendido. É tudo isso daqui mesmo. Isso aqui é o que eu chamo do megacólon, olha. E eu vejo o gás aqui no meio também. Então, pessoal, vocês precisam lembrar que a obstrução baixa dilata tudo para cima. A obstrução alta não vai ter gás no intestino grosso.
Pessoal, vamos lá. Aqui o caso, né? Carcinoma de sigmoide com obstrução baixa com intestão. Olha só como é que tá tudo distendido na periferia. Aqui. E aqui. E olha como é que tá no meio. E aqui, pessoal, a gente tem um sinal bem famoso e que a gente descreve isso na prática, que é o sinal do empilhamento de moedas. Olha só, é isso daqui. Eles dizem que é como se fossem várias moedas empilhadas uma em cima da outra. É o que de moedas? Empilhamento de moedas, professor? Isso mesmo, sinal do empilhamento de moedas. É um sinal de obstrução de Delgado. Tá? Obstrução não, um sinal de dilatação. A alça está dilatada. Tá? Gente, até aí tudo certo? Sim, professor. Certo. Deixa eu mostrar agora outro método de imagem para a gente poder contextualizar melhor vocês, para vocês entenderem. Professor, Eu rapidinho. vou tá vendo. Esse sinal do empilhamento de moedas é de dilatação do delgado, né? Não é do grosso, não. O delgado ele vai ter esse aspecto, Tá. de dilatação de moedas. Tá bem, obrigada. Só um pouquinho, tá, pessoal? Que eu vou abrir um exame aqui para vocês, para mostrar para vocês outro método. Pessoal, eu mudei aqui o computador. Para poder mostrar para vocês a questão dos exames de imagem aqui da tomografia, tá? Para a gente poder contextualizar o que a gente estava discutindo. Vocês estão ouvindo bem aí? Sim, professor. Estão ouvindo, pessoal? Sim, professor. Beleza. Sim. Então, pessoal, deixa eu compartilhar com vocês esse exame aqui. Tá? Então, isso daqui é um exame de tomografia computadorizada. Né? E o que a gente vai ver no raio-x é basicamente isso daqui, só que com uma definição bem pior. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa. Fígado.
tá aqui. O baço, ele fica aqui. Rim direito, ele fica aqui. Rim esquerdo, ele fica aqui. E olha o estômago, onde é que ele fica. Naquele local que a gente tinha visto. E aí vamos lá olhar as alças intestinais. Olha só. O cólon. E aqui as alças de intestino delgado. Então vamos tentar mimetizar isso aqui, um raio-x. Olha só. Se a gente fosse olhar isso aqui como um raio-x, a gente está vendo o intestino delgado, muito gás no centro, e a periferia também, ó. E olha aqui o gás da ampola retal. E juntamente com esse gás da ampola retal, eu tenho isso daqui, ó, o bolinho fecal. Tá? Então, esse daqui é o aspecto tomográfico daquilo que a gente está vendo para a gente tentar contextualizar. Então, vamos lá seguir o cólon para vocês entenderem. O cólon, ele vem, ele sobe, olha. Vem, depois ele vem para cá, depois ele desce e depois ele vem até o reto. E ele vem para cá. Aqui eu tenho o reto. Então, vamos lá. Se eu tenho uma obstrução nesse nível, era aqui que eu queria mostrar para vocês. Olha só, pessoal, o reto ele vem daqui, tem uma obstrução aqui. Daqui para baixo, não vai estar chegando nada de ar. Tá? O ar ele vai ficar zerado. E daqui para cima vai estar tudo dilatado, porque ele está obstruído nesse ponto. Certo? Gente, vocês conseguiram localizar isso daí melhor um pouquinho agora, vendo a tomografia? Sim, professor. Beleza. Deixa eu voltar. Então vamos lá, pessoal. Aqui é uma patologia que a gente tem que é muito frequente como causa obstrutiva, que é o volvo de sigmoide, que é o quê? Ele faz uma volta ao seu redor. Então, a gente vai ter essa dobrinha. E aí ele dobra no seu eixo. Então, a gente tem aqui o sinal do U invertido, tá? Que é um sinal clássico de volvo do sigmoide. Isso aí cai em prova de residência. Então, isso aí precisa estar bem fresquinho na cabeça de vocês. Aqui um exemplo de um ilho adinâmico pós-operatório. Mais uma vez, vamos lembrar que o ilho adinâmico, ele acontece por o que é? Ele é uma obstrução funcional. Não tem nada, não tem nenhuma rolha, não tem nada obstruindo. O que a gente vai ter é o intestino não está funcionando de maneira adequada. Quais são as causas? Pós-cirúrgico, queimaduras, acidentes, qualquer coisa que mexa com a funcionalidade do sistema digestivo.
Aqui a gente tem outra causa, que é a oclusão vascular mesentérica. Vamos lá, gente. Oclusão vascular mesentérica, ela é uma causa de ilho obstrutivo ou de ilho adinâmico? Ela vai causar o quê? Seria o ilho funcional. Por quê, Jéssica? Porque, bom, pelo que eu entendo, né? A oclusão vascular vai ser a diminuição da chegada de sangue ali. Então, meio que vai diminuir a funcionalidade do local, priorizando outras partes do corpo. Isso mesmo, excelente. Não está chegando sangue, o intestino não funciona da maneira adequada. E aí a gente vê esse tanto de gás aqui no meio e vê também um pouquinho na periferia, um pouquinho de gás da ampola retal. Aqui a gente tem a intussuscepção, tá? Que é outra causa de abdômen agudo obstrutivo. Intussuscepção é quando o que acontece? Vamos dizer que eu tenho uma boca, o intestino aqui, parte da frente, parte de trás, e uma parte entra na outra. E obstrui. Então, isso é a intussuscepção. E a intussuscepção, ela fica assim, ela fica indo e voltando. Indo e voltando. Então, é bem frequente acontecer também. Isso é visível no raio-x ou só com ultrassonografia? No raio-x, a gente vê a obstrução. Ah, tá. Eu não consigo dizer o que está causando. Eu vou dizer, está obstruído, mas eu não consigo dizer o que está causando. E quando a gente vai fazer ultrassom ou tomografia, a gente consegue ver exatamente uma alça dentro da outra. Ok. Gente, então, até aqui, eu acho que deu para a gente ter uma ideia boa da importância da avaliação dos gases, né? Essa aula hoje é justamente para vocês entenderem a importância das coisas para a gente poder dirigir o estudo. Então, pessoal, outra coisa além do gás que eu consigo ver são calcificações. Então, quando eu vejo uma calcificação, eu tenho que fazer 3 perguntas. Qual é a localização, qual é o padrão e se ela está corriqueira em algum órgão. Então, vamos lá para a gente citar exemplo. Vamos lá, olha só. Uma calcificação vista nessa topografia. Tá? Então, a gente pensa, poxa, eu estou vendo uma calcificação no meu hipocôndrio direito. O que será que pode ser isso? Como é que eu tenho que raciocinar? Raciocínio é assim, hipocôndrio direito. O que eu tenho no hipocôndrio direito? Tenho o rim direito, eu tenho o fígado, eu tenho a vesícula biliar. Então, o que pode calcificar nessas topografias? Eu posso ter um granuloma calcificado no fígado, eu posso ter cálculo no rim, eu posso ter cálculo na vesícula. E eu pergunto, e o que teria essa forma aqui? Então, provavelmente, isso aqui é um cálculo de vesícula biliar. Aqui, uma calcificação mais lineariforme, provavelmente um cálculo relacionado a um cisto renal, tá? Então, a gente vai ter isso daí. Vejo na pelve. Pelve, eu vejo calcificações lineares. Ó. Deixa eu desenhar aqui para vocês verem. Eu vejo essas calcificações pequenininhas, tá? Então, relacionadas ao quê? Nessa topografia, a aterosclerose, do mesmo jeito que as nossas coronárias, que as nossas carótidas, elas calcificam, os vasos pélvicos também, tá? E aqui, quando o sexo masculino, nessa topografia lineariforme, a gente vai pensar no ducto deferente, que também calcifica. Aqui, gente, olha um aspecto de um cálculo renal coraliforme. Olha só como é que ele fica. Gigante o cálculo. E aqui no outro rim também. E aqui a gente tem um cálculozinho na bexiga. Mesma coisa. Cálculo
no rim, com esse aspecto, a gente vai pensar em nefrocalcinose. Aqui, esses cálculos, essas calcificações aqui, vamos pensar em miomatose renal. Então, a lógica das calcificações é o seguinte, vocês têm que entender, tá certo? O que é que está localizado nessa topografia. Se eu tenho a localização do rim, então, poxa, provavelmente vai ser cálculo renal. Se eu tenho a localização de útero, vai ser outra coisa. Então, a gente tem que raciocinar em cima disso. Professor, você pode voltar na do leumioma e só tirar o círculo, só para eu tentar identificar, por favor? Ah, sim. Beleza. É ruim de ver mesmo, gente. Radiografia de abdômen. Professor, mas Não é em caso de suspeita de cálculo renal, pede-se a TC, né? A tomografia. Isso, a gente vai estar discutindo isso daí. Eu vou passar um artigo para vocês lerem na próxima aula justamente disso. Como é que a gente maneja esses principais casos. Cálculo renal, qual exame é mais sensível, vesícula, qual exame é mais sensível. Então, a gente vai estar falando disso daí nas próximas aulas. Beleza, prof. Aqui, gente, tem calcificações na topografia do pâncreas e aqui, calcificações na topografia do ovário. O teratoma, ele pode causar isso daqui também. E aí, a gente falou, já foi questão de prova de vocês, do pneu peritônio. Quais são as causas de pneu peritônio? Eu tenho uma perfuração, tá? Em alguma víscera oca. Por exemplo, se eu perfurar meu fígado, o fígado vai soltar ar? Não, não é para ter ar no fígado. Se eu perfurar o estômago, um divertículo, um tumor que ulcera, que ele vai soltar? Sim, tá? A outra causa de pneu peritônio é trauma. Por exemplo, o paciente foi lá e levou uma facada na barriga e abriu a barriga dele. Não pegou nenhuma alça, mas só abriu a barriga e furou o peritônio. O ar vai entrar de fora, ele vai vir intraabdominal. Então, outra causa. Pós-operatório. Vamos dizer que a gente abre a barriga no meio. Comunicou o meio interno com o meio externo, entrou ar lá dentro. Então, se você bater o raio-x e ver um pneu peritônio, você vai... Não, isso daí Isso daí pode ser residual. E na apendicite perfurada, a gente costuma ver pneu peritônio? Não. Por quê? Primeiro, pela localização, o apêndice ele vai estar lá muito por baixo, tá certo? Vai ser muito extraperitoneal, tá? E às vezes eles tendem a bloquear. Então, a gente precisa aqui lembrar que causas de pneu peritônio, essas, e apêndice bem menos. Isso aqui foi questão de prova de residência no meu ano. Então, quais são os sinais de pneu peritônio? Ar abaixo do diafragma, tá? A gente pode ter ar nos dois lados de algum alça intestinal e a gente pode ver o ligamento falciforme. Então, isso daqui vocês já estão cansados de saber. Ó, o ar aqui embaixo, o ar aqui embaixo. Então, pneu peritônio. Outro exemplo de pneu peritônio. E aqui, um diagnóstico diferencial bem difícil de pneu peritônio. E o que é a diferença? Olha só, pessoal. Aqui e aqui. Isso daqui, pessoal, é o cólon que está dilatado. E por que eu sei que é o cólon? Olha aquela que eu falei, a austração aqui. Ela vai estar presente. E aqui a gente tem o sinal de Higler, que a gente vê o ar dentro e fora das alças. É um sinal um pouco menos específico, eu não costumo valorizar isso daí não, tá? Eu sempre valorizo bastante o sinal da gente ver o ar lá em cima, que é o que a gente vê na nossa vida prática. Mas para vocês saberem, existe esse sinal de Higler. A gente parece que vê a alça como se fosse num 3D. Então, normal, a alça a gente vendo no 3D como sinal de Higler. Aqui um enfisema gástrico, a gente não está vendo pneu peritônio, ó, a gente vê essa linha de gás aqui, mas não vê ela subindo.
Enfisema vesical, a gente vê gás dentro das paredes da vesícula. Outra causa de gás extraluminal também a gente chama as perinefrites enfisematosas, tá? Ou abscesso de Psoas, ele também pode causar gás. Por que esses focos infecciosos causam gás, pessoal? Porque as bactérias produzem gás. E aí agora a gente vai falar um pouquinho, pessoal, da indicação menos formal da radiografia do abdômen, que são as massas abdominais, tá? Então, por exemplo, o que eu vejo quando eu tenho uma massa abdominal? Eu vejo sinais indiretos, porque eu não vou ver a massa. A massa é componente de partes moles, o raio-x não é bom para avaliar a parte mole. Então, eu vou ver o deslocamento de alças intestinais, ou então algumas margenzinhas dessa massa. Vamos lá. Alguém consegue ver alguma massa em algum lugar? Alguém consegue ver? Seria no lado direito da foto ali, aquele negócio redondo? Não, a gente tem que falar, descrever na topografia normal. Onde é que você está vendo? Você tem que Tá. descrever No lado no raio-x. esquerdo, no flanco esquerdo. Isso mesmo, a gente está vendo isso daqui, né? Ó. Isso daqui é o que, pessoal? Nessa topografia com esse aspecto. Fezes. Uma esplenomegalia, professor? Aqui a gente tem uma esplenomegalia. Olha o tamanho do baço. Sim. Mas a esplenomegalia, ela não vai para o lado direito do corpo? Não. Isso daqui que eu estou circulando é o quê? Estômago. Estômago. Isso daqui que eu estou circulando é o quê? Classificações? É no rim. O que é branco no raio-x? Classificação. Osso. Pode ser objetos extras. Boa também. Não sei. O que é branco no raio-x? Tudo que é denso, muito denso. O que? Ossos, metais. São os materiais extras, né? Ossos também. Certo. Ossos, metal, tudo isso daí que é mais denso. As duas principais densidades é osso e metal. Então, com esse aspectozinho aqui, gente, isso aqui é clipe cirúrgico, tá? Esse aspecto que esse paciente ele foi submetido a uma cirurgia. Então, esses aqui são múltiplos clipes cirúrgicos, provavelmente relacionados à vesícula biliar, tá? Sim. E aí, esplenomegalia. Tem alguma massa aí? Alguém consegue ver? Essa não é aquela parecida com o leiomioma lá? Bem aqui, naquela região. Isso Parece mesmo. uns pontinhos. Seria um útero, então? Calcificações é o útero miomatoso. O útero, gente, desses miomas, ele consegue sair daqui e fazer esse aspecto. Ó. Ele vem até aqui, a gente pega o útero gigantesco. E aqui nessa topografia, com esse aspecto, a gente tem que falar sim, levantar a hipótese de mioma calcificado. Vamos lá, pessoal. Um homem com 82 anos. Vocês estão vendo alguma massa abdominal aí? Seria um tumor na próstata? Mas vocês estão vendo alguma coisa na imagem? Um borramento branco. Isso, a gente vê isso daqui, né?
Além do borramento, tem outra coisa que precisa ser descrita. As alças intestinais não estão na periferia, corretamente? As alças intestinais não estão aqui, né? Lembrar que aqui é topografia de alça. Sim, Então, de elas estão alça. sendo empurradas. E aí a gente levanta a possibilidade do raio-x. E aí essa é a limitação. Eu sei que tem uma massa, mas eu não consigo dizer o que é. Pode ser um tumor de bexiga que cresceu? Pode. Pode ser um tumor de próstata que cresceu? Pode. Pode ser um tumor de bacia que está com componente exofítico que cresceu? Pode. Pode ser um teratoma de sacro? Pode. Pode ser um giste que cresceu? Pode. Eu não consigo dizer mais nada que isso. Por isso o raio-x ele é tão falho para avaliação do abdômen. Ele é o exame de triagem, o primeiro que a gente pede, quando a gente não tem disponibilidade de tomografia ou de ultrassonografia, ele tem essa sensibilidade baixa, tá? Nesse caso aqui, pessoal, horas depois, como é que ficou? E aí, no meu raio-x eu disse que tinha um tumor, uma massa de origem indeterminada. Depois de um tempo, eu fui repetir o raio-x e ficou isso daí. E aí? A bexiga, então, devia ter distendido, alguma coisa do tipo? Isso mesmo. A bexiga estava super distendida, estava com um bexigoma. E depois que a gente passou a sonda, olha, as alças voltaram ao normal. Nossa, professor, mas fica com esse aspecto um bexigoma? Eu achei que ficava menor, assim, não desse tamanho, pelo amor de Deus. Muito grande mesmo. A gente tem Ô, aspecto professor, de tudo. Oi. mas nesse caso, é um simples caso assim de o paciente não foi ao banheiro, estava com a bexiga cheia, ou já é um caso assim de tinha pelo menos ali 1 litro, ele poderia ter avisado isso na anamnese, né? Tinha como ter Com certeza. Isso daqui evitado. você palpando o abdômen, você já mata a charada. Isso aqui, um raio-x não era nem para ter existido. Isso aqui, você palpar um bexigoma desse, que é a coisa mais fácil do mundo. Até eu palpo. Era um tumor de próstata mesmo esse aí, professor? Para ter a retenção da... É provavelmente uma hiperplasia prostática, né? Quando a próstata cresce, ela comprime a uretra. E aí o paciente não consegue urinar e não tem quem faça. Sim. Tem caso de paciente que chega aqui no hospital que a gente não consegue nem passar sonda. E aí o que a gente tem que fazer é uma cistostomia. Aí a gente pega o ultrassom, eu pego uma agulha, vou com a agulha dentro da bexiga, furo, parede, bexiga e esvazio a bexiga do cara. Não Você fura a faço, parede não da faço, bexiga e ela... Você fura a parede da bexiga? A gente pega, por exemplo, tá aqui a bexiga e aqui a parede abdominal. Aí eu vou lá com a agulha, a bexiga fica aqui, em frente, a bexiga tá grande. Aí eu vou lá com a agulha, pego o meu ultrassom, faço assim, ó, você vai puncionar aqui. Aí eu pego e punciono aqui. Boto a agulha aqui dentro e esvazio o bexigoma dele. Tiro todo o líquido. Tiro tudo e aí a gente vai planejar uma cirurgia. Ou ele vai fazer uma cistostomia para deixar um catéterzinho para fora o tempo todo, tá certo? Ou fazer algum outro procedimento. Entendi. Obrigado, professor. Professor, quando você tem que laudar uma radiografia dessa, como é que você faz? Eu identifico que eu coloco assim, identifico uma área arredondada, radiopaca, localizada na pelve. Essa área ela está empurrando alças de intestino, tá? E aqui de aspecto indeterminado. Não dá para fechar e dizer o que é com isso daí nunca. Você vai ver Você não indeterminado. afirma que é uma massa, né? Não afirmo. Ok. Por isso mesmo eu falei para vocês, essa radiografia é proposital. Nem tudo que a gente vê redondo é massa. Então, isso aí, com exame clínico, aí é a obrigação do clínico poder fazer essa contextualização. Ok. Aqui, gente, olha, outro caso um pouquinho mais difícil, tá? Que aí tá aqui, ó.
que é um pseudocisto pancreático. Então, ele tem localização, mas também não dá para descrever, cravar que é um pseudocisto. Você vai dizer, identifico uma área arredondada, radiopaca, localizada no hipocôndrio esquerdo, de aspecto indeterminado. Aí você vai pedir um ultrassom, vai pedir uma tomografia, tá? Então, por isso a radiografia ela tem uma sensibilidade baixa. Aqui outra coisa, a gente está vendo aqui também, ó, um cisto renal. Gente, a parte de raio-x de abdômen é o que eu preciso que vocês estudem, que a gente vai ficar no próximo caso, a gente já vai abrir falando disso. E agora eu vou voltar com vocês um pouquinho para a parte de tomografia do abdômen, tá? E aí eu vou mudar aqui o computador de novo, para eu tirar a dúvida de vocês e dar uma aulinha de vocês a respeito de anatomia, de noções de anatomia e de posicionamento de tomo antes de liberar, que é 5 minutinhos. Vamos lá. Pessoal, estão ouvindo agora, né? Sim. Então, vamos lá, pessoal. A radiografia de abdômen que a gente vai analisar, tá? Ela sempre vai ser dessa maneira, que é o corte axial, tá bom? Então, aqui a gente tem um corte axial, onde eu vou ver o fígado, que vai estar aqui. O baço vai estar nessa topografia. O pâncreas vai estar aqui. Aqui eu vou ter o meu rim esquerdo. Aqui eu vou ter o meu rim direito. Aqui eu vou ter a minha adrenal esquerda. Aqui eu vou ter a minha adrenal direita. Aqui eu vou ter a minha aorta. Aqui eu vou ter a minha veia cava inferior. E à medida que eu vou descendo, aqui ó, subindo, aqui é o estômago. E aqui eu vou tendo alças intestinais e alças de Delgado. E aqui o cólon descendente. E aqui embaixo, ó, essa bolotinha que eu estou circundando aqui, isso aqui é o apêndice. Aqui é o ureter direito, aqui é o ureter esquerdo. Aqui embaixo eu vejo o útero. E aqui eu tenho a bexiga. E aqui eu tenho a pele. Então, naqueles casos que eu falei para vocês, quando o paciente está obstruído, que não está conseguindo urinar, eu pego a agulha e venho aqui. Ó. O que eu tenho aqui? Pele, músculo e bexiga.
Gente, sobre noção de posicionamento anatômico aqui na tomografia, que a gente vai ficar vendo bastante. Vocês querem que eu mostre alguma coisa além disso para vocês, ou que eu repita alguma coisa? Oi? Além como? Não entendi. Não, tem alguma coisa que vocês querem que eu mostre? Professor, mostra para mim a artéria ilíaca comum esquerda. Mostra para mim isso daqui. Tem alguma coisa que vocês queiram que eu mostre? Alguma coisa mais diferente, mais Professor, específica ou grosso? você pode mostrar a veia cava e a vesícula biliar? A veia cava tá aqui, ó. A veia A veia cava cava tá não, desculpa, a porta. A porta tá aqui, ó. Aqui a veia porta. E a vesícula biliar vai estar logo abaixo, ó. No caso desse aqui tá vazia. Olha ela aqui, ó. Beleza, professor. Mais alguma coisa, pessoal, que alguém queira ver para poder ter noção? Que alguém sempre teve dúvida? Tá aqui, ó. Tronco celíaco, artéria hepática, artéria esplênica e artéria gástrica esquerda. Conseguimos ver as três. A gástrica esquerda aqui. Então, gente, sempre que a gente for analisar uma tomografia do abdômen, a gente sempre, do mesmo jeito que a gente tinha o ABCDE, de tudo, eu tenho o meu próprio ABCDE daqui do abdômen. Então, como é que eu começo analisando? Eu começo por fígado, baço, pâncreas, rins, adrenais e estômago. Repetindo: fígado, baço, pâncreas, rins, adrenais e estômago. Depois eu vou artéria aorta e vasos, veia cava inferior e vasos, e eu sigo eles até lá embaixo. Depois disso, eu venho de baixo para cima. Reto, que está aqui atrás, sigmoide, cólon descendente, cólon transverso, aqui, ó. Cólon ascendente, que tá aqui. E aí eu vejo álcer de Delgado. E aí, por último, eu vejo útero, ovários, e aí eu faço aquelas reconstruções para dar uma olhadinha na coluna. E eu faço isso, ó. Se eu vejo. Nesse caso aqui, o paciente tem um hemangioma, que é uma tumoração benigna no corpo vertebral. Então, hemangioma no corpo vertebral de L4. E aqui, se você quiser colocar no coronal, para ver um pouquinho melhor, você pode colocar. Gente, então, vamos lá. O tópico vai ser radiologia abdominal. A gente vai ficar basicamente vendo casos, tá? Para a gente poder ilustrar melhor qual exame que a gente vai estar pedindo, como é que eu identifico isso aí na tomografia. Então, a gente sempre vai ficar vendo, a partir de agora, caso. Para a gente poder ver esses casos, vocês vão ter que estudar anatomia radiológica, tá? Então, estudem anatomia radiológica da tomografia.
tá? Para a próxima aula a gente já conseguir. Estudem onde é que estão localizados os rins, onde é que está localizado o pâncreas, como é que está o fígado, como é que está a vesícula biliar, tá? Que na próxima aula a gente já vai abrir o casinho e já vai ver vários casos, principalmente de abdômen agudo e inflamatório, tá bom? Beleza, professor. E as referências de estudo para gente? O livro do Marchiori, ele é muito bom. Pode estudar por ele, que ele é bem basicão e continue estudando pelo Radiopedia. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Então tá bom. Tranquilo, professor. Então estão liberados, tá? Aí a gente vai marcar a aula de reposição, eu acho que vai ser agora desse sábado. Eu vou confirmar direitinho com vocês, tá bom? Beleza, professor. Um abraço, abraço, pessoal. tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.